O Vue.js é uma biblioteca para desenvolvimento de interfaces interativas. O alvo do Vue.js é oferecer uma sincronização de dados reativa e composição visual através de componentes reutilizáveis com APIs simples. Por si só, o Vue não é um framework completo, ele foca somente na camada visual. Por isso ele é fácil de aprender e integrar com outras bibliotecas e projetos que você já tenha começado. A verdade é que para aprender o Vue você não precisa saber muito mais além de JavaScript. Porém, se você combinar o Vue com as ferramentas adequadas, ele possibilita o desenvolvimento de aplicações complexas e sofisticadas como aplicações single page. Nessa videoaula eu gostaria de focar no núcleo do Vue.js, que é o sistema de sincronização de dados reativo, que facilita você manter o estado dos dados da sua aplicação em sincronia com o DOM. Antes de falarmos sobre o sistema de reatividade no Vue.js, eu gostaria de demonstrar como uma vinculação mais simples pode ser feita somente com JavaScript. Então aqui eu tenho um objeto simples, doc, com a propriedade title e o valor reatividade no Vue.js. E no meu HTML eu tenho uma div com id app e um elemento h1 e um campo de formulário também. Eu vou pegar esse elemento h1 usando document.get element by id title e eu vou definir o inner text dessa variável para doc.title. Então eu consegui fazer a vinculação unidirecional nesse elemento. Em segundo lugar, eu quero pegar o nosso campo de formulário title input e definir o valor dele. Então eu consigo exibir o valor no campo do formulário, mas se eu tentar fazer o inverso, eu não consigo de forma fácil. Eu precisaria ouvir os eventos nesse campo e reagir de acordo com essa alteração. Então seria um sistema mais complexo e conforme a sua aplicação vai crescendo, fica difícil de manter algo assim. Então vamos ver como o Vue simplifica a nossa vida resolvendo esse problema. O Vue.js usa a sintaxe mustache, chaves duplas, e dentro das chaves eu coloco o nome da propriedade que eu desejo refletir. A seguir eu vou criar uma nova instância do Vue.js, passando um objeto de configuração, primeira configuração sendo o elemento, e a segunda, a propriedade data. No caso eu posso definir o título, meu título, e o Vue já sincronizou automaticamente o valor dessa propriedade com o nosso DOM. Como nós já temos um objeto, eu vou usá-lo e você pode ver que funciona também. Agora, com o Vue.js, nós ganhamos não apenas a sincronização dos dados unidirecionalmente em uma direção. Essa sincronização funciona bidirecionalmente. Então, se eu tiver aqui um campo de formulário, eu vou usar essa diretiva do Vue.js chamada vModel. Eu vou passar aqui título. O que essa diretiva faz, nada mais, nada menos é do que exibir o valor da propriedade nesse campo, mas também ele ouve os eventos desse campo e assim que o valor é alterado, ele notifica a nossa instância do Vue.js e essa alteração ela é atualizada por todo o DOM. Vale notar que o nosso objeto, antes de ser usado pelo Vue.js, nós vamos inspecioná-lo aqui, era um objeto simples, apenas com uma propriedade, mas a partir do momento que ele foi usado pelo Vue.js, suas propriedades foram transformadas em reativas. Então aqui a gente tem um getter reativo e um setter reativo na propriedade title.
Sempre que essa propriedade é usada em algum lugar da nossa aplicação, aquele elemento ele se inscreve, né, para ser notificado de qualquer alteração naquela propriedade, e isso é feito reativamente. E da mesma forma, sempre que essa propriedade é definida em algum lugar, um evento é gerado e todos os lugares que usam essa propriedade são notificados e atualizados pelo Vue.js. Vale lembrar que um objeto em JavaScript ele é passado por referência. Então, data não é um objeto diferente de doc. Ambos são uma referência para o mesmo objeto. Se eu definir a nossa instância nesta variável, vm, e alterar vm title para meu título, você pode ver que foi alterado no DOM, mas se eu vier aqui no console e logar a nossa variável doc, veja que ela foi alterada também. Então, uma mesma referência. Isso é bastante interessante, porque se eu tiver duas instâncias na mesma aplicação, duas instâncias do Vue.js na mesma aplicação, eu posso usar um único objeto de dados para alimentar ambas. Então, eu vou criar aqui um rodapé. E nesse rodapé eu quero uma linha horizontal. E a seguir eu vou usar aqui também o title. Então, como esse elemento está fora da nossa instância, ele não está exibindo o título, então eu vou criar aqui uma nova instância e montá-la no rodapé. E eu estou usando o mesmo objeto de dados. Você pode ver que já foi exibido corretamente. Então, se eu alterar o dado aqui, ele é refletido em toda a nossa aplicação. Isso porque a propriedade data em ambas as instâncias se referem ao mesmo objeto que foi transformado pelo Vue e feito reativo. Então essa é a reatividade no Vue.js. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe um comentário. E o link para esse JS Bean vai estar disponível na descrição para que você possa acessar e aprender um pouco mais. Até a próxima!